O que é aprendizagem do ponto de vista do cérebro? Então, quando a gente fala de aprendizagem no cérebro, não estamos falando simplesmente de guardar uma informação. Aprender biologicamente significa mudar o funcionamento do sistema nervoso. Então, toda vez que a gente aprende algo novo, a gente modifica essas forças de conexões entre os neurônios, que são as sinapses. Então, por isso, dizemos que aprender é uma mudança relativamente duradoura no comportamento, porque essa mudança está literalmente registrada na estrutura da rede neural. Então, o cérebro, ele meio que organiza essas redes para responder de forma diferente a um estímulo, criando assim um padrão mais eficiente. Então, aprender não é acumular dados, mas sim reconfigurar o cérebro. Então, a aprendizagem é igual a uma mudança relativamente duradoura nos comportamentos. Agora, eu vou falar sobre a neuroplasticidade. Que é o principal mecanismo que permite que a gente aprenda ao longo da vida. Então, quando a gente pensa em aprendizado, muitas vezes imaginamos apenas guardar informações, mas para o cérebro, aprender significa mudar fisicamente. Então, a neuroplasticidade é justamente essa capacidade que o sistema nervoso tem de se modificar em resposta à experiência, criando novas conexões, reforçando algumas ou até mesmo enfraquecendo outras. Então, a primeira forma de neuroplasticidade é a plasticidade sináptica, que é o ajuste da força da sinapse. Então, quando uma via neural é muito usada, por exemplo, quando a gente vai revisar um conteúdo ou pratica alguma habilidade, essa sinapse fica mais forte e mais eficiente. Então, esse processo é chamado de LTP, ou potenciação de longa duração. Ou, por outro lado, quando a via é pouco usada, a sinapse perde receptores e se torna menos eficiente. Isso é o que chamamos de LTD, a depressão de longa duração. Então, o cérebro, ele meio que funciona como um organizador. Ele reforça o que é importante e reduz o que não está sendo utilizado. E a outra forma de plasticidade é a plasticidade estrutural, que envolve mudanças mais profundas, que é o crescimento de novos espinhos dendríticos, a formação de novas sinapses e até remodelação do circuito inteiro. É como se o cérebro meio que criasse novas estradas ou redistribuísse caminhos para melhorar esse funcionamento. Isso aparece muito na prática, como em pessoas que tiveram AVC e aprendem novamente a movimentar parte do corpo. Outras áreas do cérebro assumem funções que foram perdidas. O mais importante é entender que a neuroplasticidade é o que faz o aprendizado ser possível. Então, cada revisão, cada prática, cada experiência significativa provoca mudanças reais nas redes neurais. E apesar de ser mais intensa na infância, ela continua ativa no adulto. O cérebro nunca deixa de ter a capacidade de mudar, mas com o tempo ele se torna mais seletivo, precisando de repetições, contexto e significado para realmente se modificar. Então, em resumo, a neuroplasticidade é o processo que permite ao cérebro aprender, adaptar-se e transformar experiências em redes neurais duradouras. Bom, agora eu vou explicar dois processos que são considerados o núcleo da aprendizagem no cérebro: a potenciação de longa duração, chamada de LTP, e a depressão de longa duração, chamada de LTD. Reforçando esse conceito que eu tinha falado anteriormente, esses dois mecanismos acontecem na sinapse, que é o ponto de comunicação entre os neurônios, e determinam se uma conexão vai ficar mais forte ou mais fraca ao longo do tempo. E é exatamente isso que permite que a gente aprenda, memorize ou até desaprenda algo. O LTP, ou a potenciação de longa duração, acontece quando a via neural recebe um estímulo forte ou repetitivo. Esse estímulo abre receptores de AMDA e permite uma grande entrada de cálcio no neurônio pós-sináptico.
Esse cálcio é como um sinal químico que diz para a célula: reforce essa sinapse. E a partir disso acontecem três coisas: aumenta o número de receptores de AMPA, aumenta a liberação de neurotransmissores e ocorre crescimento de espinhos dendríticos, que são pequenas estruturas onde a sinapse se apoia. O resultado disso é que a sinapse fica muito mais eficiente e isso faz com que a LTP é um mecanismo que consolida memórias e fortalece aquilo que já estamos aprendendo. Já o LTD, ou depressão de longa duração, é um processo oposto. Ela acontece quando a sinapse recebe estímulos fracos ou pouco frequentes. Nesse caso, entra pouco cálcio e a consequência é que a remoção de receptores de AMPA e a diminuição de força sináptica. Isso representa o cérebro dizendo que essa conexão não está sendo útil, então vai reduzir. Então, a LTP é fundamental para esquecer o que não é relevante e evitar a sobrecarga de informações e permitir que novas aprendizagens substituam as antigas. Então, resumindo, a LTP fortalece as sinapses importantes e a LTD enfraquece sinapses que não estão sendo utilizadas. E nessa imagem aqui, mostra como estudamos o LTP e o LTD no hipocampo. A via perfurante é estimulada por um eletrodo, enquanto o outro eletrodo registra a resposta em uma célula granular no giro denteado. O gráfico mostra o potencial pós-sináptico antes e depois do estímulo. Enquanto a curva fica maior, temos o LTP aumentando a força sináptica, enquanto a curva diminui, temos o LTD, a redução da força sináptica. Esse é o mecanismo básico de como o cérebro aprende ajustando as forças das conexões. Bom, agora vamos falar sobre as estruturas cerebrais envolvidas. Bom, primeiro temos o hipocampo. Ele é uma das estruturas mais importantes na aprendizagem. Ele é responsável pela formação de memórias novas, principalmente memórias de experiências e eventos. Então, a memória vem primeiro no hipocampo, recebe várias informações, ele integra e consolida, e depois envia para o córtex, onde a memória será armazenada de forma mais permanente, porque no hipocampo ele fica armazenada como memória recente. E agora eu vou falar sobre o córtex pré-frontal, que é essencial para o processo de aprendizagem, porque ele controla as funções executivas, que é atenção, planejamento, tomada de decisões, e é nele que acontece a memória de trabalho, que é aquela capacidade de manter e manipular informações enquanto pensamos. Ele nos ajuda a focar no que realmente importa e organiza o estudo. Bom, agora eu vou falar sobre as amígdalas, que elas são responsáveis por processar as emoções, principalmente medo e prazer. Ela conversa diretamente com o hipocampo, então, quando uma informação tem carga emocional, as amígdalas intensificam a consolidação dessa memória. É por isso que lembrar de algo emocionante e marcante é muito mais fácil. E nessa imagem aqui dá para ver onde que estão as amígdalas. O estriado participa da aprendizagem de hábitos e de habilidades motoras. Tudo aquilo que fazemos de forma repetitiva, dirigir, digitar, procedimentos médicos, envolve essa região. Ela permite que certas ações se tornem automáticas. E o cerebelo também participa da aprendizagem, principalmente motor. Ele ajusta movimentos pela repetição, corrigindo erros e refinando a execução. É responsável por transformar uma habilidade desajeitada em um movimento preciso. Bom, agora eu vou falar sobre neurotransmissores na aprendizagem. Então, a aprendizagem depende diretamente de neurotransmissores. O glutamato é o principal excitador e é fundamental para o LTP, agindo nos receptores AMPA e NMDA. O GABA é inibitório, garante o equilíbrio, evitando excesso de atividade neural. A dopamina é ligada à motivação e recompensa. Então, quando algo é recompensador, o cérebro libera dopamina e sinaliza: isso vale a pena aprender. A acetilcolina
é essencial para a atenção e foco, e a noradrenalina aumenta o estado de alerta, útil até um certo ponto, mas prejudicial em excesso. E o BDNF é um fator trófico, fortalece e estimula o crescimento das sinapses. Todos esses componentes químicos trabalham junto para permitir que o cérebro aprendam. E nessa imagem aqui de cima, mostra um mapa completo de onde cada neurotransmissor atua no cérebro. Ele mostra que diferentes regiões têm concentrações diferentes de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, glutamato e GABA. Isso é muito importante para entender o aprendizado, porque uma dessas substâncias influencia funções como atenção, memória, motivação, humor e controle motor. Por exemplo, o hipocampo usa o L-aspartato para formar memórias. A substância negra libera dopamina para aprendizagem motor e o córtex usa o glutamato e o GABA para processamento cognitivo. Ou seja, a aprendizagem depende de uma grande rede química integrada no cérebro. Bom, agora eu vou explicar o papel do sono na aprendizagem, que é um processo bem importante para consolidar aquilo que aprendemos e estudamos. Então, quando a gente aprende algo durante o dia, essa informação não está estabilizada no nosso cérebro. Ela fica registrada temporariamente no hipocampo como meio que uma memória frágil. E é durante o sono que o cérebro pega essas memórias e transforma em algo duradouro. Então, a primeira fase importante é o sono NREM, que é especialmente o sono de ondas lentas. Nessa fase, o hipocampo, ele literalmente reproduz os padrões de atividades do que foi aprendido. Então, é como se o cérebro estivesse revisando o conteúdo por conta própria. É meio que fosse um replay. Então, ele reforça as sinapses importantes e isso meio que favorece a LTP e, ao mesmo tempo, elimina as sinapses fracas que não são úteis através do LTD. Então, o sono NREM faz uma espécie de triagem que fortalece o que importa e limpa o que está atrapalhando. Já o sono REM é uma fase em que acontece os sonhos mais vividos, tem outra função muito importante. Então, ele integra mais os aspectos emocionais, as experiências, reorganiza circuitos e aumenta a criatividade. Então, é nessa fase que as habilidades motoras e procedurais são redefinidas, como dirigir, realizar procedimentos, tocar instrumentos ou aprender novas técnicas. Então, o sono REM ajuda a ligar novas informações a conhecimentos antigos, deixando a memória mais flexível e significativa. Então, durante todo esse processo, existe meio que um diálogo constante entre o hipocampo e o córtex. O hipocampo reativa a memória e o córtex incorpora as redes já existentes. Se a pessoa não dorme, tudo isso fica comprometido. Então, a capacidade de formar novas memórias diminui e a atenção cai. Então, o hipocampo funciona pior, né? E a LTP praticamente não funciona. Por isso, estudar sem dormir é muito prejudicial. Então, o sono não é um descanso passivo, é um momento ativo em que o cérebro ele trabalha para organizar e ele fortalece e estabiliza o que aprendemos. Então, meio que sem o sono não existe um aprendizado eficiente. Agora eu vou falar sobre fatores moduladores da aprendizagem. Então, a aprendizagem também depende de fatores que modulam a eficiência do cérebro. Então, a atenção é um primeiro deles, que meio que sem atenção, a informação nem chega ao hipocampo. E também tem a emoção, que intensifica a memorização. E o estresse leva ajuda, mas o estresse crônico atrapalha, prejudica o hipocampo. O ambiente também enriquecedor, com estímulos variados, desafios, interação social, também aumenta o número de sinapses e libera BDNF. E a idade também influencia, jovens têm maior plasticidade, mas adultos também continuam aprendendo. Então, isso é tudo graças à neuroplasticidade, que nunca se perde.